Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Instituto Vitor Leite e ao Poder da Disciplina. Eu sou o Vitor Leite, delegado Vitor Leite, e hoje aqui o momento é para responder as perguntas da galera que participa do grupo gratuito O Poder da Disciplina, um grupo do WhatsApp. E essa semana eu deixei lá o canal aberto para as perguntas, canal aberto lá ele, tá? Para quem vai fazer brincadeirinha aí. E aí, a ideia é tirar algumas dúvidas, responder algumas perguntas com base na disciplina, com base na organização da semana, com base em manter o foco, em como não se perder no meio de tantas tarefas que a pessoa tem ao longo do dia. Então, tudo isso eu vou responder aqui para vocês, tá? Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para você fazer parte do grupo Poder da Disciplina no WhatsApp, se você não faz parte ainda, tá? Então vamos lá. Selecionei aqui algumas perguntas e vou responder agora para vocês. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Vamos lá, olha só. Vamos começar. Olha aqui, a primeira pergunta. Eu abri lá, disponibilizei. Agradeço pelas perguntas que vocês mandaram, tá? Bom dia, doutor Vitor. Tenho um imenso prazer de estar aqui através do Zap, conversando com o senhor e também interagindo com os demais. Meu senhor, meu nome é Marineide, sempre tive meus sonhos. Um deles era estudar e ser uma advogada. Amo o lado da justiça, mas nunca consegui. Foram muitos dias difíceis para mim. Enquanto a disciplina nunca consegui viver isso, minha mente se desconecta, não consigo. Gosto muito de escrever, mas de leitura não consigo. Começo e não termino. Então vamos lá, Marineide. Primeira coisa é você entender que vamos fazer você pensar de maneira diferente aí com isso. Não consigo, tudo pra mim é muito difícil. Ah lá, foram dias muito difíceis, eu sei. Tem que respeitar o passado, tem que respeitar tudo aquilo que você viveu, as dificuldades, desafios que você passou. Mas olha só, quando você fala assim, ó, enquanto a disciplina nunca consegui viver, isso minha mente se desconecta, não consigo. Vamos parar de falar essas palavras negativas. O Tony Robbins ele explica isso para a gente mudar nosso vocabulário e fazer uma transformação na nossa forma que a gente fala, na forma que a gente expressa a nossa própria imagem. Então, geralmente é uma imagem deturpada que você tem, uma autoimagem deturpada. Então, primeira coisa, em vez de você falar, eu nunca consegui ter disciplina, fala, eu estou desenvolvendo minha disciplina. Eu ainda não tenho a disciplina que eu quero ter, mas eu estou construindo essa disciplina. Olha só como que muda só uma troca, só uma transformação no nosso vocabulário, como que isso já muda a forma que você encara as coisas que acontecem na sua vida. Então, por exemplo, se você fala, eu nunca consegui ter disciplina, minha mente se desconecta, fala, ainda está se desconectando, mas eu estou trabalhando para ser uma pessoa melhor. E aí, olha só, gosto muito de escrever, mas de leitura não consigo, começo e não termino. Tá, então qual é o desafio aqui? Você vai criar um desafio de, por exemplo, cronometrar 5 minutos para você ler. Eu não sei qual é o tempo que você lê até o tempo que você se desconecta, então você precisa ter um parâmetro. Qual é o tempo que você usa, o tempo que você tem e em quanto tempo você se desconecta, ou seja, quanto tempo que você demora que você lê até que você se desconecte. É bom você ter esse parâmetro que talvez seja uma imagem. Por exemplo, eu não consigo passar mais de 3 horas estudando. E aí eu quero estudar mais. Você tem que respeitar o limite, tem que respeitar até o tempo que você tem para descansar, usar a técnica Pomodoro, enfim, tá? Mas olha só, para você melhorar a sua leitura, faça pausas programadas. Então, leia 5 minutos, levante, vai tomar uma água e aí leia mais 5 minutos. Vai fazendo isso, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Quando você perceber, você já tá e aí já leu, por exemplo, 30 minutos, tá? Primeira coisa, mudar o vocabulário, tá? Usar o vocabulário transformacional, que o Tony Robbins usa essa expressão. E aí, parar de falar que você não consegue fazer as coisas, que você se desconecta, porque isso é prejudicial para você, tá bom? Então vamos lá. Beleza, Marineide? Essa é a dica. Segunda aqui. Cadê? Vamos lá. Ó, bom dia a todos. Tenho uma dificuldade de concentração quando estou na sala de aula. Por isso começo a fazer algo do tipo curso ou faculdade e não consigo concluir. Então, doutor, mande uma dica para mim, por favor. Ó,
começa as coisas e não termina. Você tem a dificuldade de acabar as coisas. Você tem dificuldade na acabativa. Você tem iniciativa, mas não tem acabativa. A ideia é, às vezes, você quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo e aí você desfoca. A ideia é você colocar como prioridade e criar essa importância na sua vida e visualizar como que você vai se imaginar concluindo a tarefa que você se prontificou a começar. Quais são os benefícios que ela vai trazer, como que você vai se sentir ao realizar, ao concluir essa tarefa, e como que você pode aumentar essa concentração, fracionando o tempo que você tem de estudo, o tempo que você fica lendo, tá bom? E aí é livrar as coisas que atrapalham a sua concentração, eliminar esses gatilhos de distração, tá bom? Isso vai fazer com que você desenvolva essa capacidade de concentração, beleza? Vamos lá, outra aqui, ó. Eu cresci ouvindo que não seria nada e nem ninguém. Cara, isso é pesadíssimo. Você não é nada. E hoje tudo que eu vou fazer eu não consigo terminar. Claro, você instalou, você deixou instalar aí na sua mente uma crença limitante aí da incapacidade, tá? Isso tá muito ligado aí a uma crença central, talvez de desvalor aí. Você não é nada, você não consegue fazer nada direito, você nunca vai ser ninguém. Você nunca vai ser ninguém, que você é muito burro. E olha lá, meu sonho é fazer necrópsia, mas sempre acho que não vou conseguir. É uma ideia limitante, tá? Você mesmo se sabota com esses pensamentos. Como que muda essa crença limitante? Aí você tem que identificar, você já identificou que é um sentimento de incapacidade que você tem. Você nunca vai ser ninguém e você não consegue terminar nada, você não, enfim, olha lá, não consegue terminar nada. É identificar de onde que veio essa voz, identificar essa voz interna, esse diálogo interno. Quem falava isso para você? Era sua mãe, era seu pai, era alguém, eram seus amigos de sala, enfim. Identificar essa voz interna e falar: pô, será que isso é verdade mesmo? Quantas vezes eu comecei alguma coisa e concluí? Porque você não é possível que você não tenha terminado nada na sua vida até hoje. Com certeza você terminou algumas coisas. E é lembrar que você conclui algumas coisas e outras coisas você não conclui. E talvez seja por esse pensamento que aí você já abandona antes de terminar, porque você tem instalado lá. Eu tenho fama mesmo de não terminar nada, então se eu não terminar agora, vai seguir o baile, não vai ter nenhum impacto na minha vida, porque as pessoas sabem que eu não termino nada, tá bom? E aí, identificar essa voz interna e fazer essa mudança. Será que isso é verdade? Pô, não é verdade, porque teve uma vez que eu consegui terminar as coisas, eu termino as coisas. E aí é desinstalar com crenças afirmativas. Eu consigo terminar as coisas. Ou eu não consigo terminar hoje, mas eu estou trabalhando para conseguir terminar isso em um tempo menor do que geralmente eu termino. Tá? Então, é a mesma dica do vocabulário transformacional e depois entrar em ação com o pensamento de eu consigo terminar. E aí, usar a estratégia do poder da autossugestão. O que é autossugestão? É aquilo que, por exemplo, as pessoas aprendem no método Ciso Paulo Vieira. Eu consigo, eu posso, eu consigo, eu posso, eu sou capaz. Ficar afirmando para você mesmo. Isso, na verdade, nada mais é do que o poder da autossugestão. Tá bom? E olha lá, ó. Aí depois outra pessoa fala, ó, também tem essa mesma dificuldade. E olha lá, outra dúvida. Mesmo tendo amplo domínio sobre determinado tipo de atividade, minha mente sempre é meu maior obstáculo. Penso demais, calculo demais, racionalizo demais. Faço terapia desde os 14 anos. Parei aos 28, voltei aos 32. Hoje tenho 41. Me cobro mais, quando na verdade o melhor seria aproveitar o momento. Me, tá. Me cobro muito, quando na verdade o melhor seria aproveitar o momento. É. E por que que isso acontece? Você precisa identificar da onde que você vem, em quem você pensa te cobrando. Porque aí você vai identificar essa voz interna, de onde que veio, como foi que surgiu na sua vida essa cobrança e essa autocobrança. Tudo bem? Porque, por exemplo, às vezes isso é uma desculpa para não começar as coisas. Eu só vou começar quando tiver tudo preparado, quando eu tiver
por exemplo, só vou entrar na academia quando tiver roupa pronta, roupa nova, tênis novo, quando tiver um suplemento, quando tiver albumina, quando tiver creatina, quando tiver whey protein. Porque se eu não começar desse jeito, é melhor nem começar. Isso é uma desculpa para você não entrar em ação. Então é lembrar, tá? E isso aqui é uma dica que eu aprendi quando eu estava fazendo o curso de coaching ainda. É, é muito melhor mal feito do que não feito, tá? É melhor perfeito do que feito, mas é muito melhor feito do que não feito, tá? Começa com as coisas que você tem e você vai melhorando, você vai aperfeiçoando ao longo do tempo com as ferramentas que você tem e as ferramentas que vão chegando para você. Tem que entrar em ação, a vida é movimento. Parado não ganha nada. A única coisa que você ganha parado é chuva, tá? E aí, entre em movimento com aquilo que você tem e as coisas vão acontecendo naturalmente com as pessoas que andam. Por isso que a sorte acompanha a coragem, como diz aí a nossa grande inspiração, Mário Sérgio Cortella. Entre em ação, tá? Aí, essa parte da cobrança, tenho certeza aí que na terapia já deve ter falado isso com você, né? Dessa cobrança demais. Geralmente vem aí de alguma. Vem uma origem aí, remonta a um passado seu que você era cobrado demais para fazer as coisas. Valeu? Vamos lá. Outra aqui, ó. Mais uma pergunta da futura delegada. Como lidar com a dificuldade de foco quando a mente não para? Quero estudar para concurso, sei da importância, tenho vontade. Mas quando sento, a cabeça dispara. Tarefas de casa, filhos, cobrança, pendências, futuro, tudo junto. Isso me tira completamente do foco. Como disciplinar a mente para manter constância e concentração nos estudos? Aí fala, Leite, o senhor também passou por isso na sua preparação, como lidou? Eu não tinha essa quantidade de cobrança aí de coisas para fazer, né? Mas o que você precisa entender é o seguinte, tá? Quem perguntou isso foi a Aline. Aline, o que você tem que entender? Você precisa selecionar as coisas que são prioridades. E aí, quando você seleciona isso, tá? Na sua matriz de prioridade, o que é prioridade naquele momento, você precisa eliminar essas distrações. Então, por exemplo, o momento de você fazer as tarefas de casa, você vai pensar agora e verbalizar. Agora eu vou resolver as tarefas de casa. Agora eu vou dedicar tempo para os meus filhos. Tudo bem? Agora é o momento de eu resolver as cobranças. E aí você vai verbalizando e você vai criando esse tempo para fazer as coisas. Agora eu vou parar 20 minutos para estudar. E a galera que mora com você vai achar, cara, tá endoidando, que tá falando sozinha, deixa a galera achar que você tá endoidando. Não tem problema nenhum. Mas você precisa criar prioridade e cumprir essas prioridades. Porque toda vez que você não cumpre aquilo que você diz que é importante para você, você se boicota. E eu tenho certeza que depois você fica triste com essa desculpa que você arruma, tá? Então o foco, a dificuldade de foco aí é você separar os momentos, 10 minutos. E aí programar. Isso, usar o celular, usar a agenda para falar. Olha só, agora eu vou estudar por 10 minutos. 10 minutos. E aí, eliminar distrações, notificação de celular. Se tiver alguém, filho, marido, gente em casa, fala, pessoal, olha só, preciso de 10 minutinhos aqui para estudar, tá bom? Daqui a 10 minutos eu dou uma atenção para vocês, eu dou uma moral para vocês. E aí estabelecer, tá? Muita gente não vai entender, mas vai falar, é o meu propósito, é aquilo que eu tô construindo hoje para dar um futuro melhor para mim e para vocês. Por isso eu peço a colaboração de vocês, tá? E a nossa mente ela é acelerada, pensa todo mundo tem estresse com filho, com empresa, com trabalho, com cobrança, com um monte de coisa que tem que fazer, com a cobrança dos outros, da gente passar em concurso público, tá bom? Então vamos lá. Outra aqui. Bom dia, doutor. Tenho dificuldades em questão de leitura, de memorizar. Por exemplo, começo a ler, logo acabo voltando por não lembrar. Gostaria de uma dica de como fazer da melhor forma possível. Vou ensinar como ler da melhor forma. Segunda dúvida, é questão de acreditar mais no meu potencial. Como retirar de mim essas vozes negativas que insistem em dizer que não sou capaz de conquistar as coisas na vida. Pesado também, alguém falou pra você que você era incapaz ou alguém tomou
da sua mão alguma coisa que você estava fazendo. Fala, me dá aqui. Você não faz nada direito, deixa aqui que eu faço para você. Ou então tirou até de maneira amorosa, entre aspas, né? Você tá fazendo alguma coisa, você não tá conseguindo. Aí seu pai e sua mãe fazem o seguinte: meu filho, me dá aqui que eu vou te ajudar a fazer. Aí toda vez que você tava lá quebrando a cabeça para fazer alguma coisa, o seu pai ou sua mãe pegava da sua mão, por exemplo, tô aqui, aí você tá com dificuldade. Eu tenho 9 anos de idade, por exemplo, isso eu faço com o Heitor, tá? Ele quebra a cabeça e ele tá lá quebrando a cabeça para fazer as coisas. Por exemplo, ele tá com dificuldade de colocar a pilha aqui no controle. Aí eu tô lá vendo que ele tá quebrando a cabeça para colocar. Aí eu fico bem assim. E o tempo tá passando. Aí ele, pai, me ajuda aqui. Eu falei, tô ajudando. Aí ele, não, mas é que eu tô com Deus. Eu falei, tô ajudando, pensa aí. Aí, por quê? Porque se eu ajudá-lo a fazer isso, a quebrar a cabeça, se eu fizer por ele, ele vai falar, cara, massa, obrigado, pai. Muito bom você ter me ajudado. Mas ele vai crescer com um sentimento de incapacidade. Pô, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu dependo do meu pai. Eu não consigo fazer as coisas sozinho. Talvez seja o seu exemplo, tá? De não conseguir fazer as coisas, não sou capaz de fazer as coisas nem de conquistar as coisas porque alguém fez no meu lugar ou porque alguém falou que eu não conseguia. Por exemplo, eu tomar o controle das mãos do meu filho e falar bem assim: me dá esse negócio aqui que você tá perdendo muito tempo. Ô bicho burro do caramba, eu vou faço, viu? Só é assim que você faz, cara. Puf, aí entrego. Aí ele, cara, eu não sou capaz de fazer nem isso, tá? Primeira questão é isso, entender que da onde que vem isso é verdade, que você não é capaz de fazer as coisas nem de conquistar nada. Tenho certeza que você já conquistou alguma coisa, que você já foi capaz de fazer algumas coisas ou muitas coisas na sua vida, tá? A questão da leitura, de memorizar. Acontece isso com todo mundo. Eu tava estudando, aí tava, pô, de repente, tava pensando na morte da Bezerra. O cara, não consegui ler nada. Vou ter que voltar. Aí já tinha passado umas 3 páginas. Cara, vai voltar. E aí, se você tem dificuldade de leitura e de memorizar, o que você tem que fazer? Ler por blocos. Estabelece blocos para ler. Então, lê um primeiro parágrafo e aí você vai fazer o quê? Ler e fichamento. Vai ler, fala o que eu aprendi agora desse primeiro parágrafo, ou o que eu entendi agora dessa ideia. E aí você vai escrever um resumo ou mapa mental daquilo que você leu. Isso me ajudou bastante, porque você leu e vai fazer escrever um mapa mental, vai fazer um resumo daquilo que você acabou de ler. Beleza? Vamos lá. Como se manter focado nos estudos? Não consigo ter uma motivação. Começo, depois desanimo completamente. Tá. Primeira coisa, tem que entender de onde que vem essa motivação. Que você fala que não consegue ter uma motivação, talvez nem sabe o que é motivação. Tá? Por que você quer estudar? Qual é a necessidade de estudo na sua vida? E aí começa depois desanimo completamente. Tem que entender o que é esse desanimar na sua vida aí. Não conseguir por quê? Porque vem um sentimento de incapacidade, vem você ficar cansado porque tem que não, quando vai estudar, aí, no final do dia, por exemplo, já está cansado fisicamente e aí fica desanimado e acha que é desmotivado. Tudo isso você precisa entender, tá? E aí, qual é a necessidade de você estudar? Por que você quer estudar, né? Aonde você quer chegar com o estudo? É lembrar disso, dessa razão, desse porquê agora maior, que vai fazer com que você tenha disciplina de estudar, mesmo quando você estiver desanimado. Olá, boa noite, doutor Vitor. Boa tarde. Meu problema é que eu foco na academia, depois saio sem força, sem coragem. É lá, mesma coisa, você começa empolgado, aí você quer usar força de vontade para começar, para se manter. Só que a força de vontade, ela elimina essa resistência inicial. É a mesma coisa que a galera que estuda física aí, para você vencer a inércia, você vai precisar de força. Para você vencer a inércia de sair da sua cama, sair de casa para ir para academia, você vai precisar de força, que a galera chama de força de vontade. Só que força de vontade, ela é esgotável, porque força é um elemento esgotável. E aí, naturalmente, depois de uma semana, sua força vai cair, sua força de vontade vai cair. Aí por isso que você fala, tô desanimado, não vou mais. E aí você vem entendendo por que você está na academia e qual é o objetivo que você vai ter e como que isso vai trazer um benefício para você. Lembrar do benefício a curto, médio e longo prazo.
É ter essa visualização do futuro e trazer para agora. A galera não, a galera para de estudar, a galera para de treinar e a galera desiste de alguma coisa porque não consegue ver o resultado lá na frente. Tem dificuldade em visualizar o futuro. Beleza? Vamos lá, outra aqui. Bom dia, pessoal. Tenho essa dificuldade e vivo procrastinando. Porém, não posso parar, pois sou mãe solo e existem pessoas que dependem exclusivamente de mim. Mas quando se trata de mim, dos meus cuidados, eu não consigo. Vamos lá. É, uma coisa aqui. Você tá dizendo que você é mãe solo. Beleza, parabéns, é uma missão que você tem aí. E ser mãe é abrir mão de muita coisa que você poderia fazer sozinha, mas quando você decidiu ser mãe, você apertou o botãozinho lá de dizer sim para tudo. E às vezes é renunciar a muita coisa. Só que, junto com esse renunciar, e você já entendeu isso, você identificou isso, que tá fazendo mal para você, que você vem procrastinando, ou seja, você não faz aquilo que você deveria fazer, é, é o seguinte, olha lá, não consigo terminar. Beleza. Você começa, hoje que eu faço, não consegue terminar. Beleza. Você entender a necessidade e a importância de você fazer essas coisas, tanto até para você ser uma mãe solo melhor. Então é se colocar, por que que eu preciso fazer isso? Porque já que eu sou mãe solo, sou mãe solteira, uma pessoinha depende de mim, eu vou precisar me cuidar, e eu vou precisar estudar para dar uma situação melhor, tanto para mim quanto para minha filha ou para meu filho. É esse pensamento que você tem que ter. Então por isso você não pode parar nunca, tá bom? Olha lá, quando se trata de mim, dos meus cuidados, lembrando mais uma vez, geralmente quando a mãe ou o pai vem assim, cara, bom trabalho cuidar de filho. Você disse sim pra tudo quando você decidiu ter um filho, tá? E às vezes é renunciar a muita coisa. E aí, e a última aqui, vamos ver, não tem, pessoal do Instagram não tem como acompanhar tudo, tá bom? Vamos lá, a última aqui. O que fazer quando a mente quer fazer mil coisas ao mesmo tempo, mas o corpo não acompanha e isso gera frustração? Como disciplinar a si mesmo nesse tipo de conflito interno? Primeiro, o corpo não acompanha porque não tem como você fazer mil coisas ao mesmo tempo. E essa ideia de que você consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo, que alguém consegue criar essa ilusão, alguém criou essa ilusão. Porque a gente foi feito para ter foco em uma coisa só. O nosso foco é uma coisa só. Vai ter momento que você vai ter que dar um hiperfoco. Mesma coisa que o médico quando vai fazer a cirurgia, elimina todas as distrações que tem ao redor. Por isso que usa no paciente, usa aquela roupa, bota aquele lençol, assim, aquele tecido no paciente todo. E a única coisa que fica aberto no paciente é onde ele vai fazer a incisão. Ali, isso é hiperfoco. Vai ter momento que você vai ter que tirar o hiperfoco e ter um foco mais aberto. Essa ideia que a mente tem, você está com esse pensamento acelerado de querer resolver várias coisas ao mesmo tempo, é você focar e criar uma lista de prioridade. Tá faltando prioridade aí e entrar em ação com essas prioridades, tá? Gera frustração porque é impossível, não tem como você fazer mil coisas ao mesmo tempo e o corpo acompanhar, não tem como, é impossível. É impossível, tá? E aí, como disciplinar a si mesmo nesse tipo de conflito interno? A disciplina vem com você organizar o seu dia, criar prioridades e ver o que é mais importante no seu dia. E às vezes você resolver essas tarefas, elas geram um engajamento e geram um gatilho de positividade para você resolver, por consequência, por efeito cascata, as outras. Tá bom? Pessoal, obrigadão. Essas foram as perguntas lá do grupo Poder da Disciplina. Eu vou colocar o link aqui na bio desse vídeo, o link para você também acessar o grupo Poder da Disciplina, um grupo gratuito eu vou fazer isso agora dessas dúvidas semanais. Tudo bem? Um forte abraço para todo mundo. Um ótimo dia para vocês, uma ótima semana. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.